Existem muitos mitos no mundo, mas somente nossa Torá aqui do chá pode revelar quais são verdade e quais não são. Toda semana um vídeo novo no canal. Hoje falaremos sobre um ser fofinho, um ser que todo mundo adora, as meninas se encantam por ele, apesar dele ter um chifre no meio da testa. É isso mesmo, hoje falaremos sobre ninguém mais, ninguém menos do que o unicórnio. Bom, pessoas me perguntaram sobre isso, a verdade é essa, me perguntaram nos comentários dos outros vídeos de mitos, mas será que existe? Será que não existe? A Aurora poderia falar sobre o assunto? Então é claro que eu me dediquei ao meu tempo para tentar descobrir sobre essas criaturas. E realmente fiquei bem impressionado com o que eu encontrei e gostaria então de compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa a se perguntar é, será que isso existe? Se ele existe, onde é que está esse raio desse animal, desse cavalo com chifre na testa? E o que ele tem de tão mágico, de tão mítico nele e tudo? Bom, para início de conversa, a gente sempre começa com o quê? A gente começa com a parte laica e depois a gente vai explicar a parte da Torá, se realmente tem, como é que funciona, de onde vem e tal, e como é que funciona o procedimento para a gente, né, encontrar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu encontrei foi o seguinte, que esse cavalo ele começou a ser difundido pela cultura grega e romana. Faz sentido, né? Que a cultura grega e romana sempre foi muita alusão ao belo, aquela coisa que é incrível, a perfeição e tal. E o cavalo tem muito disso, né? De ser aquele animal que é todo pomposo, orgulhoso e tal, e muito bonito aos olhos dos outros. Então, eles acreditavam sim que era um animal branco, com um chifre em espiral na testa, e é um animal puro. É isso que a gente encontra inicialmente. Até chegarmos a Tésias. Tésias foi um médico grego que viveu no ano de 400 antes da Era Comum, em que em suas expedições à Índia relatou que encontrou um cavalo, de fato, branco, com uma cara roxa ou vermelha, né, de caráter avermelhado, e um chifre em espiral em sua testa. Ele relata, esse tese é um médico, tá? Um médico grego. Ele relata que esse chifre ele tinha na ponta dele, a ponta dele era preta, negra, e que podia medir até cerca de 1 metro. Então, o que tem a ver com, né, qual é o grande reduto desse chifre? Olha só que interessante, ele fala o seguinte, esse chifre possuía propriedades medicinais, podendo curar doenças como epilepsia, problemas estomacais e até envenenamento. Interessante. Depois, em versões posteriores, relatos e literatura sempre desenvolveu muito esse ato do unicórnio ser descrito como um animal que era um animal tsanua, né, recatado. Ele ficava nas florestas, não gostava de contato humano, ficava mais perto de animais como pássaros. Ele era um animal muito veloz, muito mais rápido do que um animal comum. Um animal, inclusive, que podia lutar com seres muito maiores do que ele e ganhar, ou seja, um animal forte ainda. E que ele era um animal que, através do seu chifre, ao beber da água, o chifre tocar em águas de rios e mares, ele conseguia, lagos, né, rios e lagos, ele tinha propriedades de purificar aquela água. Interessante falar sobre isso. Desculpa. E, além disso, a pessoa que conseguisse extrair esse chifre, ela poderia, inclusive, alongar a sua vida e ser salva de várias doenças. Sendo assim, muitos caçadores... Me lembra muito Harry Potter. Impressionante, né? Ele fala, durante muitos séculos, caçadores eram pagos com quantias astronômicas para caçar esses bichos e encontrarem os chifres. E olha só que interessante que ele vai falar agora, né, os pesquisadores, que eles falam que esse chifre, ele principalmente era colocados em bolos e em comemorações, quando a pessoa conseguia, para comemorar conseguiu, então parecia até aquela vela de aniversário, né? Ficava ali colocada, esse chifre, e tem quem diga que para realmente o remédio surgir efeito, tinha que ser consumido diretamente do chifre. Ou seja, era como se fosse um cone, né, onde você pegava ali, acho que um mocotó, vamos dizer assim, que era essa parte ali do unicórnio, e que de fato aí sim era a cura desejada para a pessoa, tá bom? Isso foram o que, né, a gente conseguiu encontrar aqui dentro das culturas gregas, romanas e desenvolvidas durante toda a Europa medieval, tá? Sobre o unicórnio. Agora, e a Torá? O que a Torá fala sobre isso? O que é falso e o que é verdadeiro, o que a Torá realmente ela relata sobre isso. Antes de mais nada, acabei de me lembrar uma outra informação também importante. Como é que os caçadores faziam para atrair um unicórnio? Como o unicórnio era um ser de pureza, esses caçadores acreditavam que eles tinham que pegar uma mulher virgem
e levar para a floresta. E a partir do momento que eles traziam a mulher virgem, aí o unicórnio vinha. Agora, detalhe, a mulher tinha que ser virgem de verdade. Se a mulher não fosse virgem, o unicórnio chifrava ela até a morte. Porque matava sem dó nem piedade. Assim também, né, os relatos falam da Europa medieval, né? Uma coisa leve, né, tranquila. Mas enfim, agora voltando para a parte da Torá Kedoshá. O que a Torá realmente relata sobre isso? Existe mesmo esse animal? De onde vem? Vamos lá. Para isso, eu tive que, obviamente, expandir os meus horizontes, porque não é que é algo que está definido, mas é algo que tem como a gente chegar numa dedução lógica e encontrar esse animal. Olha só, vem comigo para essa jornada. Primeira coisa, Parashat Tetzaveh, no capítulo 28, no versículo 36, fala o seguinte: Piturei Rotam Kodesh Lashem. Piturei Rotam, e a gente vai tentar explicar o que é Piturei Rotam. Ele é Kodesh Lashem, é uma coisa sagrada para Hashem. Piturei Rotam tem algumas explicações pelo Pshat, que era algo que era feito para os Kohanim, uma certa roupa, uma certa como é que fala, uma costura tal que era realizada. Isso é pelo Pshat, mas a gente vai entrar num nível mais profundo. Para isso a gente vai precisar pegar o Ramchal, no Sefer Ma'amar Yekarim, de Buramatchil Veine. Nessa parte do Sefer Ma'amar Yekarim, do Ramchal, ele explica o seguinte, ele fala que ele traz, na verdade, um cálculo do Etz Haim no Shara Membeit, que é o Shara Matzim, né, que é um portão onde fala sobre, eu já falei isso algumas vezes, né, então eu vou falar bem resumidamente, um ser entre um mineral e um vegetal, o ser entre o vegetal e o animal, um ser entre o animal e o ser humano, ou seja, essas pontes. Ele fala que essas pontes não existem somente no reino animal, como também existem na nossa realidade. Você está vivo, tem a morte, né, o momento da morte, você tem a vida após a morte. Então esse período de transição de um para o outro é o momento da morte. Assim também você tem o nosso mundo, você tem o Gan Eden Tarton, que é o Gan Eden de baixo, e depois você tem o Gan Eden Elion, que é o Gan Eden de cima. Sendo o Gan Eden Tarton uma adaptação, uma ponte desse mundo para o Gan Eden Elion, que é o Gan Eden de cima, que é um Gan Eden extremamente mais espiritual, tal, não sei o que. Ou seja, a gente vive tendo adaptações. Então, puxando dessa forma, o Ramchal desenvolveu uma técnica em relação aos 4 mundos. E ele pega o Piturei Rotam para provar isso. Piturei Rotam, se a gente pegar também, pode ser traduzido como essa carimbada. Como é que funciona o carimbo? Eu falei isso na introdução do Fim dos Tempos, sobre essa questão. Na verdade, foi sobre a Era Messiânica, lembrei. Era Messiânica, que é da série de Shurim de Vida do Fim dos Tempos, eu falo sobre essa informação. Que ele fala o seguinte, o que é o Piturei Rotam? É você pegar um carimbo, você botar ali o dio, né, que é a tinta, e você fazer a primeira carimbada. Na primeira carimbada vai estar o quê? Vai estar tudo perfeito, bonitinho, todas as letras certinhas, tal, não sei o quê. Já na segunda carimbada, vai estar a tinta mais fraca. Pode ser que comece uma letra ou outra a ficar meio apagada. Na terceira carimbada, vai ficar muito mais apagada. E na quarta não vai dar para ver quase nada. Assim que a Kadosh Baruch Hu fez na elaboração dos mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah, sendo Olam Atzilut, aquela primeira carimbada. Esse mundo tem tudo, tá tudo perfeito, tudo definido. Tanto fala que é o Olam Shekolotov. É um mundo que ele é tudo bem, tá tudo ótimo, como o próprio Ben Ishai fala em Parashat Chaesarah, logo no início, que ele traz sobre a questão da Brachá, que Lavan e Betuel dão para Rivka, que eles falam, né, Elfei, Verevavó, tal, não sei o que, ele está querendo se referir a Molam Atzilut, né, eles falam que o número, né, singular, né, a Hadim, faz 1, 2, 3, tal, não sei o que, é considerado Olam Asiyah, o das dezenas é Olam Yetzirah, centenas é Olam Briah, Alafim, que a gente falou que é milhares, é o Olam Atzilut. Revavot é a arca. Adam Kadmon está mais elevado ainda, que não tem absolutamente nenhuma materialização, nada, é só luz, só intensidade, não tem clia ali dentro, não tem nenhum utensílio, não tem nada. Realmente é um conceito, né, mais para outras aulas, enfim, mais avançadas. Continuando, então a gente está no Olam Asiyah. O que é o Olam Asiyah? O mundo da ação. Esse é o mundo que está lá, o Rotam, que a gente falou, a assinatura, completamente apagada. Sendo assim, a partir do momento que a gente se eleva pro Olam Yetzirah, a gente começa a ver não somente a gente, como na verdade todos os seres, essa mesa, esse livro, a luz e tudo de uma forma diferente, mais completa, mais definida. E os animais também. Nisso você pode muito bem imaginar um cavalo normal. Você enxerga agora numa elevação dele, o que ele tem? Ele tem asa.
ou seja, a estrutura do DNA dele, ela possuía mais um upgrade. Só que aqui no Olam Asiá, ele perdeu essa tinta, ou seja, perdeu essa parte do algoritmo e, portanto, o cavalo ficou normal. Mas ali ele teria, por exemplo, asas. Se a gente elevar um a mais, é Olam Abriá, que é o mundo da criação. Ou seja, você pode colocar mais uma coisa ali. O Olam Abriá, a gente já falou isso em aulas anteriores, ele é chamado também de Mekor Adin. Ele é a fonte de todos os dinim. A gente aprende isso no Shara Psukim, sobre Parashat Hukat. O Arizal revela isso pra gente, no qual ele fala que o Tikkun, o conserto do retaegel, do bezerro de ouro, é o quê? A parada do mar, que é a vaca vermelha. Por quê? Porque a vaca é a mãe do bezerro. Então o Tikkun Beshorshó, o conserto, ele tá lá na raiz. Então, levando isso para nossa analogia do unicórnio, o que fica interessante é de falar, o que é o unicórnio, né, quando a gente falou o chifre, que ele traz cura e tudo. Por que ele traz cura? Agora a gente entende. Porque, na verdade, essa cura é o que você ir no Shoresh Adinim, você ir para a raiz de todas as severidades no mundo, e na raiz é tudo bom. A raiz ela é boa, era uma coisa boa que tinha que vir. Você trocando esse algoritmo da doença para uma coisa positiva, você alternando isso através da sua elevação espiritual, você chega lá. Aí você fala, poxa, tá bom, muito legal, porém ao mesmo tempo meio filosófico. Você não está explicando sobre o unicórnio, senão você está explicando sobre o conceito do unicórnio. Calma, a gente vai chegar lá. Por quê? Porque eu vou provar para vocês que tiveram Rahamim, tiveram sábios da Torá, que tiveram acesso a mundos superiores. Exemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai explica em Zoros para Shashlar Lechá, da Kuf Samer Gimel até o da Kuf Samer Zain, ou seja, da página 163a até a 167b, ele explica que eles faziam uma coisa chamada Halukah de Rabanan, que a gente até já explicou algumas vezes, que significa projetar um corpo espiritual. Criava-se isso a partir do Sefer Yetzirah, no capítulo 2, Mishnah 2. Obviamente não vou ensinar para vocês como fazer isso. Tá bom? Criava-se um corpo espiritual, eles projetavam a alma deles para fora, a alma entrava no corpo espiritual, e com esse corpo espiritual eles teriam acesso a mundos superiores. Eles entravam ali em palácios do Gan Eden para estudar mais Torá. Torá que a gente não recebe em vida, somente em morte. Sendo que eles chegando lá, obviamente eles viam esses seres e criaturas fantásticas. Uma delas muito bem pode ter sido o unicórnio. Mais uma fonte que a gente tem aqui. Ah, tá bom, muito bonito, muito legal. Mas você está trazendo a fonte que você trouxe inicialmente laica. Então você tem que me provar que não Yehudim também tiveram acesso a esses animais. Tanto que a gente viu aqui que esse médico, Tésio, ele teve acesso, foi na Índia. Como é que você explica isso? Vamos lá. Uma das explicações que a gente pode ter é baseada em Maser Tamid, da Flamed Beit Amud Aleph, na página 32a, que fala sobre ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele sim chegou a entrar na porta do Gan Eden. Ele encontrou a porta do Gan Eden, não é revelado aonde é. E quando ele encontrou a porta do Gan Eden, tinham dois anjos que estavam ali, barraram ele, falaram, você não pode entrar. E ele vai, ele implora, tal, não sei o que, até que ele recebe um olho humano. Fala assim, ó, toma aqui, toma esse olho, você vai ver que era uma caveira com um olho. Tem uma história interessante, mas não tem muito a ver com o assunto, mas o que é interessante é que essa era uma prova de que, de fato, ele teve no Gan Eden. E, de fato, ele é o Gan Eden. Quem disse que não? Ele poderia ter dado uma espiada lá dentro e ele viu ali o unicórnio, ele viu lá o cavalo de chifre. E é um ser de pureza, porque ele está onde? Está no Gan Eden. Então, mais uma prova de que sim, o unicórnio é um ser puro, é um ser espiritual, tal, não sei o quê. E, na verdade, ele é uma elevação do cavalo, ele é um upgrade dentro do cavalo. Mas esse médico vir a ver? Então, pode ser então que esse médico, na verdade, o que ele encontrou, isso a gente tem, né, na mitologia grega, chamado de Campos Elíseos, que realmente tem como é que eu falo isso? Não é uma nomenclatura, tem uma explicação, de acordo com o que eles falam, que é parecida com a do Gan Eden. Lembra muito a visão de Gan Eden que é trazido nos outros para Bereshit da Flamed Reta Mud Beit, na página 38b. Como é que eles sabiam disso? Pode ser, não sei, pode ser que na Índia sim tenha um dos portões do Gan Eden. A gente sabe que tem alguns portões do Gan Eden que estão espalhados por esse mundo. E na Índia não é à toa. Quem tinha na Índia eram os descendentes de Avram Avinu. Avram Avinu, no final de Parashat Chesarata, explica que ele teve outros filhos com Hagar, e esses filhos ele ensinou somente a parte espiritual, não ensinou a Torá para eles, só a parte espiritual. Por isso que os hindus, eles têm realmente toda uma espiritualidade, não é à toa.
Não é algo que é tirado da cabeça. Eles possuem essa espiritualidade. Isso vem de Avraham Avinu. Tanto que se vocês forem ver pela religião hindu, tem lá que quem é o ser mais elevado, eles chamam de Abrahaminis. O que é? Vem de Abraham. Quem é o ser menos elevado, eles chamam de Dalit. Por que Dalit? Vem de Dalit, que é pobre, mendigo, que é exatamente do hebraico. Vem do hebraico. Vem da nossa língua. Então, levando isso para a nossa ideia, pode ser muito bem que lá na Índia, por que pessoal, os descendentes de Avraham Avinu foram? Porque Avraham Avinu pode ter ensinado que lá é um dos portões do Gan Eden. Ora, e o Gan Eden ele é tão grande assim, a ponto de você conseguir ver coisas assim, Maseret Tanit, na página 10a da Fio da Mudalef, fala o seguinte, o mundo inteiro ele tem 1/60 avos do Gan. O que é o Gan? O Gan é o jardim do Éden? Ainda não sei. Esse Gan, ele é 1/60 avos do Éden. Ou seja, você tem o Gan e você tem o Éden. Pode estar se referindo a Gan Eden Tarton, Gan Eden de baixo, e o Gan Eden Elion, que é o Gan Eden de cima. Pode ser então que ele está falando que o Gan Eden de baixo fica no Olam Yetzirah, no segundo mundo, que é o mundo dos anjos, que é onde a gente vai e tudo, é onde provavelmente ele teve Alexandre o Grande teve acesso, e onde esse médico pode ter tido acesso. E tem um Gan Eden Elion, tem um Gan Eden de cima, que é o Olam Abriá. De alguma forma, ou alguém teve acesso ou não teve acesso, e de lá ele viu ali o unicórnio, tá bom? E ele ainda fala que esse Éden, ele é 1/60 avos do Gehinom. Pesado, como é que termina? Mas ele fala, daqui a gente aprende que o nosso mundo é como se fosse uma tampa, e toda a panelona que tá ali embaixo é o Gehinom, ou seja, tem espaço para todo mundo no Gehinom, independente da geração que a pessoa for, o que a pessoa fizer, tal, não sei o que, todo mundo pode chegar lá com facilidade. Haz Shalom Lo Aleinu. Mas enfim. O Gan Eden também esse tamanho? O Gan Eden ele é 60 avos menor, 1/60 avos menor, é o que eu tava falando. Do Gehinom. Do Gehinom. E o Gan Eden Tarton é 1/60 avos menor do que o Elion, do que o de cima. Então tinha a progressão, nosso mundo, Gan Eden de baixo, Gan Eden de cima, Gehinom. Entendeu? Enfim, então a gente conclui aqui que sobre o unicórnio existir, sim. A gente consegue ver? Não. Por quê? Porque ele está no mundo superior. Ah, quando é que a gente vai ver? Quando chegar depois da guerra de Gog e Magog, na era messiânica, no qual os mundos eles vão começar a subir, como está escrito em outras partes da Vaikra, da Design muito bem, na página 16b, o Olam Asiá ele vai pro Yetzirah, o Yetzirah vai pro Briá. Quando a gente chegar no Olam Briá, todo mundo junto, aí a gente vai ver, porque a criação ela vai estar voltando para a raiz dela, e a gente vai ver se rotar como é que fala, essa assinatura, esse carimbo, a gente vai ver o carimbo anterior a ele. Ou seja, eu vou ter acesso a ver um animal ali diferente. Vou ter acesso ao Olam Abriá a ver o que é um animal mais completo ainda. E aí a gente vai conseguir finalmente ter mérito de ver o nosso querido unicórnio.